Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai corrigir a prova do Colégio Pedro II do ano de 2019, tá bom? Questão número 1 de matemática vai falar o seguinte. O Cable é um projetor virtual de laser que funciona como teclado para smartphones. O periférico pode usar qualquer superfície lisa para a projeção. O acessório pesa cerca de 70 gramas e sua área de projeção retangular tem dimensões 2,68 decímetros por 1,05 decímetros. O perímetro do retângulo que limita a área de projeção mencionada em decímetros é D. Então, olha só. Ele diz que as dimensões da área de projeção, que é um retângulo, são de 2,68 decímetros por 1,05 decímetros, tá? Se é um retângulo e ele quer o perímetro, o que a gente vai fazer para calcular esse perímetro, né? Ó, perímetro a gente representa por 2π. E é um retângulo. Perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados, a medida de todos os lados. Então, a gente vai fazer 2,68 mais 1,05 mais 2,68 mais 1,05. Vamos lembrar que o que a gente está fazendo? A gente vai ter a soma dessas dimensões exatamente o quê? 2 vezes. Então, a gente pode dizer que o perímetro é 2 vezes 2,68 mais 1,05. Lembra que a gente definiu o perímetro do retângulo dessa maneira também. Então, o que a gente vai fazer? A soma primeiro e depois multiplicar ela por 2. 2,68 mais 1,05. 8 mais 5, 13. 6 mais 1, 7. E aqui, ó, 3. 3,73 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. E a vírgula, ó, 2 casas decimais. Então, qual vai ser o perímetro, né? 2π, 7,46 decímetros. A opção que vai falar 7,46 pra gente é a letra A. Então, aqui, o gabarito é a letra A. Questão número 2. Arthur percebeu que os acessórios que seus filhos, Breno e Bianca, utilizavam em seus computadores estavam ultrapassados. Resolveu presentear cada um deles com um mouse, um fone de ouvido e um teclado. Durante a pesquisa de preços, selecionou as seguintes opções. Enquanto Bianca quer o fone de ouvido mais caro, Breno quer o mouse mais caro. Arthur atenderá a esses pedidos de seus filhos, mas gastará o mínimo possível na compra dos outros acessórios. A diferença entre o gasto com os 3 acessórios para Bianca e o gasto com os 3 acessórios para Breno será igual a... Então, olha só, a gente tem que calcular qual vai ser o gasto com cada um deles. A gente tem o Breno e a Bianca. O Breno, ele quer o mouse mais caro. Então, olhando a tabela do mouse, o mais caro custa R$ 89,00. Então, aqui vai ser 89. E o pai vai gastar nos outros itens o menos possível, né? A menor quantidade possível. Então, no fone de ouvido, ele vai comprar o mais barato, que custa R$ 59,90. E nos teclados, o mais barato, R$ 135,00. Quando a gente somar esses valores, vai ter o total,
que o pai gastou com os itens do Breno. Agora a gente vai olhar para a Bianca. A Bianca quer o fone de ouvido mais caro. Então significa que o mouse vai ter o menor valor, né? R$ 39,90. O fone de ouvido mais caro vai custar R$ 129,90. E o teclado, o mais barato, R$ 135. Vamos calcular então quanto que foi gasto com cada um dos filhos, tá? Vamos somar. 0, 9, 9 mais 9, 18, com mais 5, 23. 2 com 8, 10, com mais 5, 15, com mais 3, 18. 1 mais 1, 2. A vírgula mantemos no mesmo lugar. Então, o total que ele gastou com o Breno, R$ 283,90. Vamos ver Bianca agora. Vai ficar 0, 9 mais 9, 18. 9 com 1, 10, com mais 9, 19. Com mais 5, 24. 2 mais 3, 5. Com mais 2, 7. Com mais 3, 10. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Vírgula mantemos no mesmo lugar. Então, olha só, com a Bianca ele gastou R$ 304,80. Ele quer a diferença. Então, eu vou pegar 304,80. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá que tá apertado. Menos o que ele gastou com o Breno. R$ 283,90. Vamos fazer a subtração. De 0 eu tiro 0, 0. Aqui, ó, vou pedir emprestado, vai ficar 18. E aqui 3. De 18 eu tiro 9, vai ficar 9. De 3 eu tiro 3, 0. Peço emprestado aqui, vai ficar 10. E aqui 2. De 10 eu tiro 8, vai ficar 2. De 2 eu tiro 2, vai ficar 0. E a vírgula a gente mantém no mesmo lugar. Então, a diferença dos gastos é de R$ 20,90. A opção que vai falar R$ 20,90 é a letra B de bola. Então, o gabarito vai ser a letra B. Terceira questão da prova vai falar o seguinte. 2 irmãs viajavam juntas nas férias de julho. Ao retornarem, elas selecionaram 12 dezenas de fotos para postar durante alguns dias em uma rede social. Considere que a quantidade de fotos postadas a cada dia corresponde ao dobro da quantidade do dia anterior e que o tempo gasto para postar todas as fotos foi de 4 dias. Foram postadas no último dia quantas fotos? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, 12 dezenas. Então, 12 vezes 10. Isso dá 120 fotos. Esse é o total que elas selecionaram para postar na rede social. No primeiro dia, a gente não sabe qual foi a quantidade de fotos, tá? Vou chamar de F. No segundo dia, vai postar o dobro do primeiro dia. Então, vai ser 2 vezes o F. No terceiro agora. Terceiro dia. Vai ser o dobro do dia anterior. Então, se aqui eu postei 2 vezes F, vou postar 2 vezes 2 vezes F. Que vai me dar 4 vezes F. Tá? E no quarto dia, se aqui eu postei 4 vezes F, o dobro disso, ó, 2 vezes 4 vezes F. 2 vezes 4, 8 vezes F. Então, olha só. Ele quer o total de fotos aqui, no quarto dia. Então, se a gente sabe que no total foram 120 fotos, para a gente ter essas 120, eu tenho que fazer o quê? Somar
o total de fotos de cada dia. Então, vou fazer F mais 2F mais, mais. Aqui foi o quê? 4F mais 8F. Quantos Fs a gente vai ter, né? A gente sabe que isso daqui, ó, tem que ser as 120 fotos. 1 mais 2, 3. Com mais 4, 7. Com mais 8, 15. Então, a gente tem um total de 15 Fs. Isso tem que ser igual a 120. Para a gente calcular o valor do F, esse 15 está multiplicando o F. Então, quando eu isolar o F, ou seja, F vai ser o 120 dividido por 15. A gente inverte a operação. Então, o F vai ser igual a 120 dividido por 15, vai me dar igual a 8. Então, olha só. No primeiro dia, ela colocou 8 fotos. No segundo dia, o dobro disso, 2 vezes 8, 16. No terceiro dia, 4 vezes 8, 32, é o dobro do 16. E no quarto dia, 8 vezes 8 vai me dar 64, que é exatamente o dobro do 32. Então, olha só, foram 64 fotos. A opção que vai falar 64 pra gente é a letra A. Então, aqui, o gabarito é a letra A. Na questão número 4, eu tenho uma figura, né, que eu vou representar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha só. O que ele vai falar? Sem desbloqueio de usuário, ligando pontinhos. Os padrões de desbloqueio de alguns sistemas operacionais são muito previsíveis, relatam um estudo da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega. Em parte, as formas usadas para desbloquear usando ligar pontinhos pode ser tão fáceis de descobrir quanto as senhas clássicas 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 9, 9, etc. Suponha que um usuário queira dificultar o acesso ao seu celular criando um código a partir dos 9 pontos que aparecem na tela inicial do seu aparelho. Para isso, precisa montar uma sequência de 3 traços, com exatamente 3 pontos ligados em cada um, que não tenha 2 pontos em comum. Além disso, ao representar o código na tela inicial do celular, o usuário não pode tirar o dedo da tela. Do primeiro ao último ponto. O número de códigos possíveis que esse usuário pode criar e ele coloca um exemplo do que seria o código aí para vocês, tá? Então, a gente tem que calcular o número de possibilidades. O que a gente vai fazer? O que a gente tem? Para começar o código, a gente pode ter o quê? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades, tá? Eu posso começar de cada um dos campos. Ah, professora, por que eu não posso começar aqui do meio? Porque, pessoal, do meio, a gente não vai conseguir, no segundo traço, ligar 3 pontos, que é o que ele pede, tá? Observe que se a gente pega, eu vou desenhar aqui abaixo, tá? Se a gente começa aqui, depois eu não tenho como ligar 3 pontos, eu só ligo 2, ok? Então, do meio a gente não pode começar. Eu tenho 4 maneiras de começar por cada um dos campos. Então, vamos anotar aqui. 4, tá? Digamos que a gente começa por aqui, certo? Ó, fiz o primeiro traço.
Mas eu tenho outra possibilidade. Eu posso ir para a diagonal. E ainda tenho outra possibilidade, descer, tá? Então, olha só, para o primeiro traço, a gente tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, ok? Então, vou anotar. São 3 possibilidades, tá? Vou pegar outra caneta para a gente representar o segundo traço. Segundo traço. Vamos pensar. Imaginem que a gente vem por aqui, tá? Ó, comecei para cá. Eu tenho que ligar 3 pontos novamente. Então, posso vir para cá e posso vir para cá. Eu tenho 2 possibilidades. Será que em todas as situações a gente vai ter 2 possibilidades? Imagine então que agora a gente vem para cá. Eu posso subir ou eu posso vir para cá, tá? Então, novamente, 2 possibilidades. E se eu vier na minha terceira, né? Eu posso ir para a diagonal ou eu posso ir para a esquerda. Então, em qualquer uma das possibilidades, para o segundo traço, a gente vai ter 2 maneiras diferentes de desenhar, tá? Então, vou anotar aqui que são 2 maneiras diferentes. E o terceiro traço, professora? Vamos lá. Terceiro traço, o que a gente vai fazer? Vamos dizer que agora a gente está aqui, certo? Ó, o que a gente pode fazer? Eu posso vir para cá ou eu posso seguir pela diagonal, já que o caminho que a gente percorreu foi daqui para cá ou para cá. 2 possibilidades. Imaginem, então, que agora a gente vem para cá, tá? Vim para cá e depois seguir pela diagonal. O que a gente pode fazer? Eu posso seguir para cá ou eu posso subir, ok? Essas são sempre 2 possibilidades que a gente tem de completar o terceiro traço. Então, aqui vai ser novamente 2 possibilidades. E o que a gente faz agora, né? Já sabemos qual vai ser cada uma das possibilidades para os traços e a possibilidade de começo. A gente tem que multiplicar esses valores. Então, eu vou fazer 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. 12 vezes 4, isso vai me dar 48 possibilidades, tá? 48 maneiras diferentes da gente criar uma senha, tá? A opção que vai falar 48 é a letra D. Então, aqui, o gabarito vai ser a letra D. Quinta questão da prova vai falar o seguinte. Movit, um aplicativo de mobilidade urbana que está facilitando a vida de seus usuários. O Movit é um aplicativo desenvolvido para auxiliar pessoas que precisam utilizar o transporte público. Disponível para os sistemas iOS e Android, o aplicativo dispõe de recursos que otimizam buscas alternativas e tipos de transporte, auxiliando na melhor escolha de rota e na otimização do tempo. Suponha que uma pessoa quer ir ao seu trabalho na rua Marechal Floriano tenha chegado ao ponto de ônibus da Avenida Roberto Silveira às 9h20 da manhã. E ao acessar o aplicativo, se deparou com 2 opções de linhas de ônibus, 750D e 570D. A informação vista pelo usuário na tela do seu celular foi... Pessoal, olha só, interpretando o que está na imagem, né? Ó, para a primeira linha de ônibus, vai levar 47 minutos. E lá embaixo, né? Embaixo, ele vai dizer na letra pequenininha, sair às 9h25 da Avenida Roberto Silveira. E a segunda opção vai levar 41 minutos, só que vai partir o quê? Às 9h32 da manhã, tá? Considere que não houve atraso na saída dos ônibus no ponto localizado na Avenida Roberto Silveira, nem no tempo de duração do percurso das linhas.
Escolhendo a opção que deixasse o trabalho, que a deixasse no trabalho mais cedo, essa pessoa chegou à Rua Marechal Floriano, Ares. Então, olha só. Questão número 5. Na primeira opção, né? Na primeira opção, vai sair às 9h25. E vai levar um tempo de 47 minutos. Então, aqui, ó, eu vou somar 47 minutos. 5 mais 7 vai me dar o quê? 12, tá? Então, 12. 1 mais 2, 3. 1 mais 4, 7. Só que, pessoal, a gente tá o quê? Contando tempo, tá? Então, o 9 aqui, ó, não vai mudar. Eu não tenho 9 horas e 72 minutos, tá? O que a gente sabe? Que a cada 60 minutos vai aumentar 1 hora. Então, aqui é a mesma coisa, ó, que de 72, se eu tiro 60 minutos, isso vai me dar 10 horas, 72 menos 60 e 12 minutos, ok? E na segunda opção, vai sair às 9h32 e vai levar 41 minutos, né? 2 mais 1, 3. Aqui, 3 mais 4, 7. E aqui, 9. Novamente, não tenho 9 horas e 73 minutos. Eu vou retirar 60 minutos aqui e vai me transformar em mais 1 hora. Então, vai ficar 10 horas, de 73 eu tiro 60, 13 minutos. A opção que vai deixar ela no trabalho mais cedo é a primeira linha de ônibus, que vai chegar às 10h12. Então, 10 horas e 12 minutos. A opção que vai falar 10 horas e 12 minutos pra gente é a letra C. Então, aqui, o gabarito é a letra C. Questão número 6 da prova. 6 não, né? É a 16. A sexta questão de matemática. Em um campus do Colégio Pedro II, foi utilizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 1/4 desses estudantes preferiam utilizar o Facebook, 1/3 o Instagram, e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter é... Então, olha só. Facebook vai ser 1/4. Instagram, 1/3. Então, para a gente somar, saber quanto que fração vai representar Facebook mais Instagram, a gente vai somar as frações. Lembrem-se que, para somar frações, o denominador tem que ser o mesmo. MMC entre 4 e 3, eles são primos entre si, é a multiplicação deles próprios. 4 vezes 3 vai me dar 12. Então, aqui eu vou multiplicar por 3 e aqui por 4. 3 vezes 1, 4 vezes 1. Vai ser 3 mais 4. Isso vai me dar 7 dozeavos. Então, olha só. Com Facebook e Instagram, 7 dozeavos preferem essas duas redes sociais. Quantos vão preferir o Twitter, né? Para a gente descobrir o Twitter, eu vou pegar a minha unidade, que é 12 dozeavos, tá? Menos o 7 dozeavos. Denominadores já estão iguais. O que eu vou fazer? Diminuir os numeradores. De 12, eu tiro 7, vou ficar com 5 e mantenho o denominador igual. Então, olha só, do Twitter, 5 dozeavos preferem utilizar. A opção que vai dar essa fração pra gente
é a letra C. Então, aqui, o gabarito também é a letra C. Próxima questão, número 7. Um estudante recebeu um kit para montagem de micro-robôs. Para a parte eletrônica, haviam peças de 3 tipos diferentes, com as seguintes quantidades: espaçadores, 15, porcas, 20, parafusos, 30. O estudante distribuiu as peças em saquinhos, colocando um único tipo de peça em cada um deles, de modo que todos os saquinhos ficassem com a mesma quantidade de peças. Foram necessários para distribuir todas as peças, no mínimo, quantos saquinhos? Olha só, pessoal. Analisando o enunciado dessa questão, a gente primeiro tem o quê? Uma ideia de divisão. Eu estou dividindo a quantidade dos materiais em saquinhos, tá? Não posso misturar um material com o outro. Esses saquinhos têm que ter sempre a mesma quantidade, tá? E quando ele fala, né, a quantidade mínima de sacos, significa o quê? Que ele quer o máximo de cada um dos tipos de peça dentro de cada saquinho. Então, são os 3 elementos que a gente utiliza para resolver com o MDC, tá? Então, a questão número 7 vai ser o MDC entre 15, 20 e 30, que são as quantidades de cada uma das peças. Vamos lá. Fatorando simultaneamente 15, 20 e 30, o que a gente vai ter? O único fator que divide os 3 números ao mesmo tempo vai ser o número 5, ok? 15 dividido por 5 vai me dar 3, 20 dividido por 5 vai me dar 4, 30 dividido por 5 vai me dar 6. 3 é um número primo. Nem o 4 e nem o 6 são múltiplos. Quer dizer, o 6 é múltiplo do 3, mas eu não vou conseguir mais um múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Então, eu posso parar o meu MDC aqui. O resultado vai ser igual a 5. O que significa esse 5? Né? 5 significa a quantidade de peças em cada um dos sacos. É o que eu quero que seja sempre igual, tá? Só que ele pergunta qual é a quantidade mínima de sacos. O que a gente vai ter? Aqui, como a gente só utilizou fatores comuns, né? Aqui só o 5, o que me sobra aqui é exatamente a quantidade de sacos de cada um dos tipos de peça, né? Afastadores vão ser 3 sacos, porcas, 4 sacos e parafusos, 6 sacos. Então, o total vai ser 3 mais 4 mais 6, isso dá 13. Então, ele gasta no mínimo 13 saquinhos, tá? A opção que vai falar 13 é a letra B. Então, aqui, o gabarito vai ser a letra B. Minecraft educacional. Jogos com ferramentas de aprendizagem. Essa é a 8ª questão da prova, tá? Muitos professores têm usado os jogos como ferramentas para estimular o aprendizado de seus estudantes. Suponha que um professor de matemática, em uma de suas aulas sobre números naturais, tenha pedido à sua classe que construa árvores usando o Minecraft. Todo o jogo consiste em montar um cenário utilizando blocos de construção do tipo Lego. Um dos estudantes decidiu manter a cada etapa da construção o mesmo padrão de formação das árvores, colocando-as lado a lado e sempre acrescentando uma quantidade de blocos em suas partes superiores. A figura a seguir ilustra o início das construções. Para a construção da árvore na etapa 10, o estudante utilizou... Então, olha só. O que a gente vai ter? Né? Primeira etapa vai ser um total de quantos blocos, pessoal? Na primeira, né, no que encosta no chão, 1. E na segunda linha, 3. 1 mais 3 vai ser igual a 4 blocos. Na segunda
etapa. Qual vai ser o total de blocos, né? Os 4 da etapa anterior, depois mais 5. Então, vai me dar 9 blocos. Terceira etapa, vão ser os 9 da etapa anterior, mais 7 blocos. Isso vai me dar 16 blocos. Então, é isso que a gente tem de informação da figura. Ele quer o quê? 10ª etapa. Então, o que vai acontecer? Claro que a gente não vai ficar aqui contando o bloco até chegar à 10ª etapa. A gente vai perder muito tempo se fizer isso, né? Mas aqui a gente consegue descobrir um certo padrão, né? Se a gente olha a quantidade de blocos em cada uma das etapas, o 4 é a mesma coisa que o 2 vezes 2. O 9 é a mesma coisa que o 3 vezes 3. O 16 é o 4 vezes 4. Percebam que, ó, comparando a etapa com 4 vezes 4, 3 vezes 3, 2 vezes 2, a gente está sempre considerando com uma unidade a mais do que a etapa. Então, na etapa 10, o que vai acontecer? O total de blocos vai ser o quê? 11 vezes 11. 11 vezes 11 é 121 blocos. A opção que vai falar 121 blocos pra gente é a letra D. Então, o gabarito aqui, ó, vai ser a letra D. Nona questão da prova. Tiago, após desbloquear a tela de seu celular, viu surgir uma figura cujo contorno lembrava uma bandeirinha típica de festa junina, conforme mostra a imagem a seguir. Considere que a malha quadriculada sobre a qual está desenhada a figura, o lado do menor quadrado é igual a 5 milímetros. A área da figura que Tiago viu surgir na tela em centímetros quadrados é D. Então, olha só. Vamos lá. A gente tem aqui a figura que vai aparecer na tela, vai ser essa bandeirinha, né? Vou pegar aqui. Então, essa figura que aparece. A gente sabe do enunciado que a medida do lado é de 5 milímetros, tá? Então, olha só, para calcular a área, a gente pode ver quantos quadrados a gente consegue formar, tá? Aqui eu tenho 1, 2, e se a gente observa, ó, aqui eu vou ter um triângulo. Se a gente pega essa parte e pinta aqui, a gente tem um quadrado todo. Então, a figura vai ser formada por 1, 2, 3 quadrados, ok? E qual vai ser a área de cada um dos quadrados, né? A área, aqui eu coloquei o quadradinho, tá, pessoal? Qual é a área de um quadrado? É a medida do lado vezes o lado. Então, vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25, o quê? Milímetros quadrados, ok? Então, cada um desses quadradinhos aqui vai ter área de 25 milímetros quadrados. Se a gente tem 1, 2, 3, a área da figura vai ser o quê? 3 vezes 25, que dá 75 milímetros quadrados. Só que prestem atenção, a pergunta do problema pede que essa área seja dada em centímetros quadrados. Então, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tudo ao quadrado. Lembrando que se a minha unidade está elevada ao quadrado, a gente vai colocar sempre 2 algarismos em cada casa, tá?
75 milímetros quadrados, eu vou colocar o 75 inteiro dentro da casa do milímetro. Então, aqui vai entrar o 7 e o 5, tá? E a gente quer transformar para centímetro. Então, eu quero que a vírgula venha para a casa do centímetro. Eu preciso, então, acrescentar um zero. 75 milímetros quadrados é a mesma coisa que 0,75 centímetros quadrados. Então, ó, 75 milímetros quadrados, 0,75 centímetros quadrados. A opção que vai falar 0,75 centímetros quadrados para gente é a letra B de bola. Então, aqui, o gabarito é a letra B, ok? E a última questão da nossa prova vai falar o seguinte. O número de empresas de jogos do Brasil vem crescendo e mais que dobrou nos últimos 4 anos. O gráfico a seguir compara a quantidade de desenvolvedoras de jogos formalizadas por região em 2014 e 2018. Suponha que a quantidade de desenvolvedoras de jogos formalizadas na região norte em 2018 não tenha aparecido no gráfico por erro de digitação. Essa quantidade é igual a... Pessoal, analisando as informações que a gente tem aí no gráfico, né? Primeira informação que a gente vê é que são 276 empresas formalizadas no ano de 2018, tá? E se a gente olha, né, nos gráficos, 2018, na região sudeste, 146 empresas. Na região sul, 60 empresas. Nordeste, 40 empresas. Centro-oeste, 21 empresas. E na região norte, a gente não sabe, tá? Prestem atenção que aqui a gente só considera o ano de 2018, tá? Eu não vou olhar para a quantidade de empresas no ano de 2014. O que a gente vai fazer? A gente vai somar essas quantidades nos anos de 2018. 146. Depois, 60. 40. 21. E a gente não sabe quanto é na região norte. Então, olha só. Somando, 6 mais 1, 7. 4 mais 6, 10. Com mais 4, 14. Com mais 2, 16. 1 mais 1, 2. Então, tirando só a região norte, são 267 empresas. Só que o total de formalizadas é de 276. Então, 276 menos 267, para a gente descobrir quantas empresas são na região norte. Vou pedir emprestado, vai ficar 16, e aqui 6. De 16 eu tiro 7, 9. De 6 eu tiro 6, 0. De 2 eu tiro 2, 0. Então, olha só, quantas empresas são na região norte? 9 empresas, ok? Então, 9 empresas. A opção que vai falar 9 empresas pra gente vai ser a letra C. Então, aqui, o gabarito é a letra C.